Irmão, você pode glorificar a Deus aí por você fazer parte de uma igreja que é profética? Pode dar um glória a Deus aí? Enquanto ali nós estávamos na adoração, o Espírito me levou a algo que eu quero compartilhar com vocês. Tem a ver com o tema da ministração, sobre nós podermos e até devemos ouvir muitas coisas, mas não devemos escutar a todos. Você pode ouvir a muitos, mas você não deve escutar a todos. E esse escutar é no sentido de dar atenção, de dar valor a tudo que você ouve. Por quê? Porque muitas coisas chegam aos nossos ouvidos, muitas informações chegam aos nossos ouvidos, mas você não deve dar valor a tudo que chega aos seus ouvidos. A Bíblia fala lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 21, se você quiser abrir, só para nós acompanharmos, fala sobre a filha de Jairo, essa menina que estava às prestes da morte, e já havia, como alguns relatam no texto, morrido. E a Bíblia fala que, num determinado momento, algumas pessoas chegaram para Jesus, na verdade chegaram para Jairo e falaram assim: Jairo, pare de perturbar o mestre, porque a sua filha já morreu. Pare de perturbar o mestre, porque a sua filha não tem mais solução para ela. Mas Jesus, ao escutar aquilo, e a Bíblia fala que ele escutando, mas sem dar atenção, ele fala: Jairo, apenas continue crendo. O que eu quero compartilhar com vocês e iniciar essa ministração, e o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu quero falar com vocês sobre medo. E muitas vezes o medo chega através de informações, sim ou não? O medo, às vezes, ele bate a porta através de notícias. É que Jesus, em nenhum momento ele ignorou os fatos das coisas que aconteceram na vida dele, em nenhum momento ele foi alheio de ignorar aquilo que acontecia, mas ele não dava valor e não escutava, e não se baseava naquilo que acontecia com ele. E esse texto, ele é muito claro que essa palavra, ou essas traduções, ele dizia: Jesus não deu ouvido, Jesus não deu atenção, Jesus não deu valor, e disse para Jairo: Jairo, apenas creia, tenha fé. Irmãos, eu quero começar essa ministração e eu vou falar com vocês sobre medo. Eu não sei aquilo que tem chego aos seus ouvidos, quais são as notícias que às vezes te trouxeram até aqui nessa noite, ou o que te fez estar aqui nessa noite. Mas o que eu quero dizer para vocês é: não temas. Não temas, porque existe um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Existe um Deus que não perdeu o controle sobre nada. E por mais que as pessoas possam dizer que não existe mais solução, que não existe mais motivo até para que você volte a ter esperança, ou motivo para que você volte a ter alegria, existe um Deus que nessa noite está te dizendo para você: não temas. Só que você vai ter que aprender a não escutar algumas coisas e algumas pessoas. Aí você fala assim: mas Felipe, qual a diferença de ouvir e de escutar? Ouvir, seu ouvido está aí, aberto, não tem como você não ouvir. Escutar é o que entra para o seu coração, é o que você dá valor. Escutar é o que você valoriza. Escutar é, primeiro, da onde é a fonte que está vindo. Começa filtrando o seguinte: de onde veio? De onde veio? Sabe? Nós estamos numa época que, na verdade, eu sou de uma época onde você só tinha um veículo de comunicação. Todo mundo tinha que receber jornal e notícia de um veículo de comunicação, sim ou não? Hoje não, você abre o celular, você tem 5, 10 veículos de comunicação. Você pode se comunicar e ver as notícias por o canal que você quiser. Comece a filtrar. Qual é o canal de comunicação que você quer? E eu falo para vocês, o canal de comunicação que nós temos que nos basear é a palavra de Deus. O seu canal de comunicação, a sua base e os seus princípios de valor e de comunicação tem que ser o da palavra de Deus. Porque se você se basear a ouvir e escutar por pessoas que não são dos mesmos princípios e valores, Jairo estava com a filha morta dele até hoje. Porque as pessoas falaram: ó, para de perturbar o mestre, a sua filha já morreu.
E pode ser que Jairo, se não tivesse perto de Jesus, tivesse falado assim: é verdade, minha filha já morreu, eu vou desistir. Mas Jesus escutou, e ele mesmo interferiu na conversa e falou assim: não, Jairo, não dê atenção para isso, continue crendo. E nessa noite eu quero dizer para vocês, irmãos, continue crendo, amém? Eu quero iniciar essa palavra com essa sensibilidade espiritual, com essa partida, vamos dizer assim, amém? Abra sua Bíblia comigo em João no capítulo 16, no versículo 33. João capítulo 16, no versículo 33, esse é um texto muito conhecido. Que diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Fala comigo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra ânimo, eu quero que você guarde ela. Nós vamos falar um pouquinho como e o que significa esse ânimo na nossa vida, no nosso dia a dia, porque vai ter essa ligação com não temas, persista, não desista. E quando a gente, pelo menos eu, quando leio esse texto, e você tem que ler esse texto e trazer a correlação para o seu dia a dia, porque Jesus aqui ele está falando para os discípulos, ele está dizendo o seguinte: olha, você não pode ter paz nas circunstâncias, você não pode ter paz nas situações, você não pode ter paz nas pessoas, você tem que ter paz em mim, porque no mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você pode dizer assim: mas como o texto diz, quem venceu o mundo foi Jesus, e agora, o que acontece com nós? Que quem venceu foi Jesus, e o que vai acontecer com a gente? Abra comigo lá em 1ª carta de João, no capítulo 5, no versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Irmãos, então Jesus ele disse que nós vamos passar por situações, nós vamos passar por problemas, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E depois João aqui está dizendo o seguinte: olha, quem vence é aquele que é nascido de Deus, e todo que é nascido de Deus vence, e essa vitória, ela tem um nome. Fala comigo, fé. Então, existe uma forma de ter essa vitória que Jesus disse que através dele nós temos, que se chama fé. Então, nós que somos os filhos dele, porque só tem um jeito de entrar nesse caminho de vitória, é nascido de Deus. Então, para que você inicie essa caminhada de vitória, é sendo filho dele, é reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, declarando com a sua boca, crendo com o seu coração, você entra e pertence à família de Deus. Todos são salvos aqui? Pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Então você entra nessa caminhada. Jesus venceu, eu tenho que ter bom ânimo, mas isso não me exclui de viver uma vida onde eu vou ter que enfrentar as situações. Ok, e como é que eu enfrento essas situações? Fala comigo, pela fé. Pela fé. Significa que quando você tem fé, você não vai ter mais medo? Sim ou não? Não deveria. Não deveríamos. Sabe por quê? Aonde existe fé, não deveria existir medo. E aonde existe medo, não existe fé. Aí você vai falar assim: mas pastor, todo mundo sente medo? Não. Existe medo que te paralisa, e existe sentimentos de temor, que é totalmente diferente. O medo em si, por si só, não anda junto com fé. Aonde existe medo, a fé vai embora. Porque o medo, na verdade, não é que ele é a ausência da fé. O medo é você canalizar
que vai dar errado. O medo é você colocar a fé que as coisas vão dar errado. Faz sentido? O medo é você começar a pensar que vai dar errado. Por isso que o medo gera sentimentos de paralisia, de ansiedade, de depressão, porque você começa a pensar tanto que as coisas vão dar errado, que aquilo te trava. Por isso que tem pessoas que com medo não conseguem nem sair de casa. Agora vamos trazer aquilo para uma situação um pouco normal. Medo todo mundo já teve. Para vocês falarem assim, meu Deus, será que eu estou passando por algum problema? Todo mundo aqui já teve medo, principalmente quando é criança, né? Quem aqui nunca dormiu na cama do pai e da mãe, né? Tão gostoso, né? Eu tenho filhos pequenos. Quer coisa mais gostosa do que dormir na cama dos pais? Todo mundo teve medo escuro, medo da chuva, do trovão, medo. O medo faz parte do desenvolvimento humano, tudo bem? O medo faz parte do seu desenvolvimento social. O que você não pode é ser guiado pelo medo. As suas ações, elas não podem ser guiadas pelo medo. O que não pode é você com 18 anos querer dormir na cama de sua mãe. Significa que você é guiado pelo medo? Sim ou não? Mas, gente, existe casos como esse, você sabia disso? Sabia, gente? Tem uns... Nem vou falar para os adolescentes aí que querem dormir na cama do pai e da mãe. Entenderam? As suas ações, elas não podem ser guiadas pelo medo. Até porque, quando nós crescemos, quando nós assumimos a vida adulta, chegam responsabilidades, chegam coisas boas, e a responsabilidade traz temor, não medo. Eu lembro quando a Renata ficou grávida do meu primeiro filho, eu fiquei com medo, que depois eu fui entender que era temor, mas deu medo. Quem me julga aí? Que deu medo, não sabia, e olha que eu era novinho, né? Tinha 26 anos, nem sabia direito como é que funcionavam as coisas. Eu lembro quando a gente saiu da maternidade, aí a gente deixou todo o quarto pronto, né, do Samuel, e fomos para casa. Eu lembro que a minha sogra falou assim, vocês querem ficar um tempo na minha casa? Casa da mãe, né, com aquela estrutura. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, aqui me garanto. Oxe, me garanto. Irmãos, aluguei um filme naquela época, Blockbusters. Aluguei um filme, que eu nem lembro qual foi o filme. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu achei que eu ia conseguir ver um filme. Alugamos um filme, aluguei um filme, aí colocamos o Samuel para dormir, coloquei o filme, mas sei lá, se era 8, 9 horas da noite, ele começou a chorar. Eu sei que ele foi parar 8 horas da manhã de chorar. A noite toda chorando, sem dormir, aquele desespero. Eu falei, Renata, liga para sua mãe, pergunta se a proposta está de pé ainda. Se o acordo ainda vale, porque acho que nós vamos precisar de ajuda. E, irmãos, quando a gente vai crescendo, quando nós vamos assumindo responsabilidades, deixa eu falar uma coisa, a unção te traz temor. Quando você assume cargos, quando você assume novas coisas, Deus te entrega situações, Deus te entrega coisas que você não pode, depois que Deus te deu, falar assim, peraí, agora eu não vou mais fazer porque eu estou com medo. Não, isso é plano do diabo, não é o plano de Deus. Sabe, o medo é a ação do homem contra nós. O temor é o favor de Deus ao seu favor. Por isso que nós temos que ter temor a Deus, temor à sua palavra, andar em santidade. O temor não faz mal a ninguém. Andar em temor e santidade a Deus, andar com respeito. O que eu quero dizer para vocês é que tem situações nas nossas vidas que nós buscamos, que nós queremos, que nós crescemos no Senhor, que automaticamente com isso traz responsabilidades, e você vai ter que discernir e não ficar parado por conta do medo. E o que eu quero compartilhar com vocês é duas coisas. Primeiro é o que o Espírito me mostrou aqui no começo. Tem gente parada e desistindo por conta do medo. E Deus está dizendo para você nessa noite, não temas, não desista, o fim ainda não chegou. Como Jesus disse para Jairo, aquela menina não morre,
ela não está morta, ela apenas dorme. Isso que está na sua vida não está morto, pode ser que apenas está paralisado por um momento, apenas está dormindo. Mas Deus nessa noite vai trazer a ressurreição em todas as áreas que for preciso, em nome de Jesus. Uma situação é essa: você não paralisar por conta das notícias, você não paralisar por conta do medo. E a outra situação é você também não paralisar, porque você avançou, você cresceu, você até conquistou, mas agora você está com medo, porque você já alcançou um degrau, você já alcançou 2 degraus, e agora você, opa, peraí, eu acho que daqui para cima, acho que já é muito para mim. Sabe, quanto mais eu subo, maior pode ser o tombo? Quem já ouviu esse ditado? Deus não tem tombo não, meu irmão, não tem tombo com Deus não. Amém? Provérbios capítulo 24, versículo 10, você não precisa abrir, eu vou ler aqui. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Irmãos, a gente vai ter que saber administrar as situações. A gente vai ter que saber administrar as situações, os conflitos, porque as responsabilidades vão vir, e Deus tem uma unção para te capacitar para essas situações. Deus tem uma unção sobre a sua vida, e essa unção, ela vai despedaçar todo medo, em nome de Jesus. Sabe, vamos falar de Davi, que é uma pessoa muito conhecida na palavra de Deus, mas é um homem que foi ungido, ainda menino, ainda, né, sem ter idade ainda para assumir aquele reinado. Ele foi ungido, ele teve a promessa de casar com a filha do rei, foi lá, derrotou um gigante, mas de repente, por conta de tudo aquilo que ele conquistou, sobre aquela unção que estava sobre a vida dele, ele começou a ser perseguido pelo próprio rei, ele começou a ser ameaçado de morte pelo próprio rei. Sabe, tem situações que o seu chamado, tem situações que aquilo que você conquista, tem situações que aquilo que Deus mesmo te entregou, que você vai ter que persistir, e você não pode ser paralisado por conta do medo. Você não pode ser paralisado perante o medo. Hoje de manhã o pastor Janduí falou sobre o Josafá, que estava perante aquela batalha, e ao invés de ele ficar paralisado de uma situação real, não, pelo contrário, ele apregoou o jejum, buscou ao Senhor e falou: Deus, existe uma promessa sobre aqueles que são filhos de Abraão, e nós não seremos envergonhados, não seremos mortos perante essa batalha. Qual tem sido a nossa atitude perante as dificuldades? Qual tem sido a sua atitude perante das situações? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Ou já era, acabou, minha filha morreu? Irmãos, tudo depende como a notícia chega para você, como você tem escutado, porque se nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvir o que o mundo fala, o medo vai entrar, e se o medo entrar, ele te paralisa. Eu não sei aqui quem já pensou em comprar um carro. Quem aqui já comprou um carro? E você, antes de pensar em comprar aquele carro, antes de comprar o carro, você começa a ver aquele carro em todo momento? Sim ou não? Não funciona assim? Está pensando em comprar, aí você só vê aquele carro. Todo lugar que você vê aquele carro. Eu não sei o que acontece. A psicologia deve explicar isso, de algum modo. Mas traz isso agora para a sua vida, pessoal, profissional, ministerial. Você coloca aquele plano, aquele projeto. Eu vou fazer aquilo. E aí de repente, o jornal começa a bombardear a sua fé. Aí o seu vizinho começa a bombardear a sua fé. Você falou assim: eu vou abrir uma fábrica de chapéu. Deus me deu um sonho, vou abrir uma fábrica de chapéu. Aí de repente você abre o jornal e fala assim: as crianças vão nascer sem cabeça. Pronto. Como é que eu vou abrir a fábrica de chapéu se as crianças agora vão nascer sem cabeça? Não tem mais fábrica de chapéu. Sabe aquelas coisas aquelas notícias que você fala, não tem mais como. Irmãos, se você dá atenção para tudo aquilo de pessoas que não têm os mesmos princípios, que não têm os mesmos valores,
você vai ser bombardeado de medo, e nós não somos o povo do medo, amém? Nós somos o povo da fé. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, nós temos que avançar, e a gente avança pela fé, porque como diz lá em 1 João, a vitória, que é daqueles que nasceram de novo, ela tem um nome, e esse nome é a fé. Existe uma forma de vencer o medo, não é fazendo coaching, não é fazendo terapia, tudo isso é válido, tudo isso é lícito, mas se você não colocar a fé em ação, se você não exercer a fé, nada disso vai valer. Sabe, lá em Marcos 11, diz que a fé fala para o monte. Sabe o que significa? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, existe um monte. Ela não fala, monte desaparece, monte finge que você não existe, monte entra debaixo do tapete, não. O monte existe. A fé, ela não vai ignorar os fatos, a fé, ela não vai fingir, mas ela vai exercer a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Ela vai dizer, a fé, ela vai falar. Irmãos, nós temos que viver, e o justo vive da sua fé, e nós somos justificados em Cristo Jesus, amém? Então, eu declaro em nome de Jesus, uma unção sobre a sua vida, uma unção para você enfrentar o medo, uma unção para que você não ouça a todos, mas que você ouça aqueles que são guiados pelo Espírito, em nome de Jesus. Que você hoje tenha o discernimento de saber quem são aqueles que você deve escutar. Sabe, se você procurar a diferença entre ouvir e escutar, ouvir é você escutar sem atenção, escutar é quando você escuta com valor. Como eu disse, ouvir é o que entra pelo seu ouvido, escuta é aquele que desce para o seu coração. Mateus capítulo 10, versículo 31, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Sabe, a Bíblia ela é cheio desse comando, não temas, não temas, não temas. E se a gente começa a ler tantas vezes esse comando de não temas, é porque existe o confronto do medo. Então, ao mesmo tempo que eu falo para vocês que aonde existe fé, não pode existir o medo, é porque existe realmente uma persistência da nossa parte de lutar contra o medo. Eu tenho que lutar contra o medo, você vai ter que lutar contra o medo. Medo para que você avance, medo para que você avance no seu casamento, medo para que você avance no seu ministério, medo para que você avance nos seus negócios. Sabe, essa semana eu tive uma vitória muito grande, irmãos. Pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus, eu tive uma vitória muito grande, é algo que eu estava esperando há muito tempo, e eu tive essa vitória, mas ao mesmo tempo que eu tive a vitória, veio junto com a vitória a responsabilidade, que você pode falar assim, o diabo quis colocar um medo, quis mesmo, ao mesmo tempo que veio a vitória, porque como eu disse, você sobe um degrau, você assume novas responsabilidades. Você sobe um degrau, você vê as coisas de um outro patamar. Você vê coisas que você não via antes. Aí você fala assim, isso eu não estava vendo, agora ficou mais complicado. E quem tem negócios, ou mesmo que você não tenha negócios, meu irmão, você mora no Brasil. A taxa de juros, nem vou falar para você não ficar com medo. Está alta, viu? As coisas, economicamente falando, não estão boas. Olha aí, olha o medo falando, está repreendido em nome de Jesus. Você não pode se basear pelo que a economia fala. Só que quando você dá esse passo, quando você sobe, você fala assim, acho que é melhor eu descer. Acho que é melhor eu acho que eu subi errado, é melhor eu descer.
veio esse confronto no meu coração da responsabilidade. Irmãos, eu tive que repreender o diabo. Repreendi. Porque se Deus deu a vitória, se Deus deu, como é que o diabo vai tomar? Para pensar, quando Moisés encontrou a sarça ardente, e aquela sarça ministrou Moisés, um homem que estava naquele momento sem perspectiva, um homem que não tinha mais as mínimas condições emocionais de ser um libertador de um povo, sim ou não? Fugido, assassino, aposentado, assassino aposentado, mas ele é promovido por Deus, irmãos. Eu declaro promoções vindo da parte de Deus sobre a sua vida. Ele é promovido por Deus. E aí Moisés fala assim, mas ele era gago, viu? Mas Deus, e em nome de quem eu vou? É medo isso, irmãos. Em nome de quem eu vou? Deus fala para ele, você vai no nome do eu sou. Sabe o que a sarça estava querendo dizer? O mesmo que Deus falou para mim. Espera aí, ô abençoado, se eu te dei a bênção e a graça, como é que eu não vou te sustentar perante as outras coisas? Porque eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Como é que eu vou dar com uma mão e vou tomar com a outra? Aí que está a diferença. Temos que temer a Deus, honrar ao Senhor, ser fiel a Ele, não com medo de notícias, não paralisado. E aí Moisés, diante daquela sarça, ele poderia falar assim, não, mas mas como é que eu vou? Eu vou voltar para lá, eu vou voltar para o Egito, e aquelas pessoas vão me reconhecer, vai que eu vou ser preso. Ele teria 1000 desculpas para não fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Mas ele falou assim, espera aí, se tem uma unção aqui, eu vou pela unção, eu não vou pela minha capacidade. E a questão é essa, irmãos, às vezes a gente quer ir pela nossa capacidade, e pela capacidade vai dar ruim. Se for pela capacidade vai dar errado. Na verdade pode até dar certo algumas vezes, pode até dar certo algum tempo, mas a longo prazo não vai ser sustentável, vai ser cansativo, e não vai ser leve, não vai ser ligeiro. Só que Moisés ele foi pela unção. Moisés ele foi pela unção, e ele foi aquilo que Deus levantou ele para ser, mesmo que com atraso, mas ele foi aquilo que Deus levantou ele para ser. Irmãos, quando você vai pela unção, a capacitação de Deus vem sobre as nossas vidas. Abra comigo em Mateus no capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. O mesmo bom ânimo. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, então aqui é a história de Jesus, que saiu para orar. Os discípulos ficaram no barco, e de madrugada Jesus ele começa a andar por sobre as águas. Os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, acham que é um fantasma, ficam apavorados, e Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Jesus fala assim: vem. Pedro começa a andar sobre as águas. E o que eu acho interessante nesse texto, primeiro que só Pedro foi, e que Pedro, a Bíblia fala e Jesus fala que não é que Pedro não tinha fé. Você viu que Pedro ele tinha fé, mas à medida que o medo começou a entrar, a fé começou a diminuir. Não é que ele ficou totalmente sem fé. Irmãos, a nossa caminhada com Deus, a minha e a sua, a nossa jornada espiritual, é como se nós entrássemos numa academia espiritual com Jesus. Sabe, Jesus, ele é o nosso personal, e ele vai marombar a sua fé. E vamos ver se a sua fé vai estar forte ou pequena, grande ou pequena. Porque Jesus, ele vira assim: Pedro, você tem uma fé pequenininha. Sabe, você está fraquinho na sua fé. Mas sabe o momento que a sua fé começou a ficar pequenininha? No momento que você começou a reparar e ouvir tudo que está ao seu redor, ao invés de você começar a reparar em mim. Porque a Bíblia fala que Pedro, ele começou a andar sobre as águas, mas no momento que ele começou a reparar no vento, que ele começou a reparar na força do vento, que ele começou a reparar nas águas, a fé de Pedro começou. Por quê? Porque medo entrou. E se eu afundar? E se esse vento, e se eu morrer afogado? E se? Sabe, nós recebemos aquilo que pedimos, nós estamos começando a viver aquilo que cremos, mas isso não muda o fato de que estamos no mundo. Isso não muda o fato de que temos que enfrentar situações. Por isso que Jesus fala: tem de bom ânimo. O mesmo bom ânimo que nós lemos no começo do texto: mas eu venci o mundo. A questão é que a gente começa a viver o Evangelho, a gente começa a conquistar as coisas, e a gente não quer mais ter problema. E a gente acha que o viver o problema, ou enfrentar a situação, significa que você não vai ter que exercer a sua fé. E não é isso, pelo contrário. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. E que fé e que vida é essa que vence o mundo? É aquele que nasceu de novo. E essa vitória que vence o mundo é a sua fé, a fé em Cristo Jesus. A questão é: nós vamos sair do barco? Primeira pergunta. Você vai sair do barco? Você vai ter fé o suficiente para sair do barco? Porque tem uns que nem saíram do barco. Teve uns que ficaram lá. Saiu do barco, você vai persistir e vai continuar? Porque o vento vai vir, as águas vão começar a se movimentar. E aí, você vai fazer o quê? Irmãos, a gente tem que continuar olhando para Jesus. A gente tem que continuar olhando para Jesus. A gente tem que continuar olhando para Jesus. Nós temos que continuar olhando para Jesus. Um dia desses perguntaram para mim se nós estamos na geração do arrebatamento. Aí tem os teólogos que vão falar se uma geração ela é de 60 anos, se a geração ela é de 80 anos. Eu falei: irmãos, não tem a data, e eu não vou me atrever a dar data de nada. Até porque Jesus já falou, e a Bíblia é clara, ninguém vai saber a data. O que eu quero dizer para vocês é que os meus olhos têm que estar voltados nele. Se eu faço parte da geração, se eu não faço parte da geração, o que eu sei é: o mundo está ficando ruim. As coisas estão ficando piores cada dia mais. Os meus olhos não podem estar. Ontem eu fui num lugar com a Renata, eu falei: eu nunca fui no inferno, não vou, mas deve ser parecido com isso aqui. Deve ser. Não, eu fui numa loja, né? Gente, deixa eu explicar, né?
Deixa eu explicar. Né? Gente, eu estava... Vou explicar, irmãos. Só não vou falar o nome da loja porque está na internet. Eu estava na Oscar Freire, é uma rua famosa aqui de São Paulo. Estava na Oscar Freire, estava com o João e com a Esther. Eu entrei numa loja, eu falei, gente do céu, cadê o Satanás? Deve estar por aqui. Deve ser muito parecido. Vamos embora. Gente, as coisas estão ficando complicadas. Está piorando cada dia que passa. Se nós somos da geração ou não, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os nossos olhos têm que estar voltados em Cristo. A nossa fé, ela é em Cristo. Mas isso não significa que nós, como a igreja de Cristo, nós vamos ficar com medo. Sim ou não? Nós não podemos ficar com medo. Muito pelo contrário. A igreja, ela tem que ser relevante ao ponto de alcançar esses lugares. A igreja, ela tem que ser relevante de conseguir impactar essa sociedade. Como? Através do poder de Deus. Através do poder de Deus, que é exercido como? Através da fé, irmãos. Através da fé, porque Jesus era acompanhado de uma multidão. Sabe por que Jesus era acompanhado de uma multidão? Porque os enfermos eram curados, porque os mortos eram ressuscitados, porque os endemoniados eram libertos. Se Jesus tivesse entrado lá naquele lugar ontem, não ia sobrar para ninguém. Ele ia ter feito uma bagunça. Por que eu não fiz essa bagunça lá? É verdade. Obrigado. Vou te chamar lá, próxima vez nós vamos junto. Mas sim, porque Jesus entrava nesse tipo de lugar. Nós temos que começar a exercer o poder criativo da palavra. Amém, irmãos? E não deixar o medo entrar. Porque se o medo entrar, realmente a gente vai dar mais atenção para o vento, a gente vai dar mais atenção para a água. E eu não quero escutar Jesus falar assim: Felipe, homem de pequena fé. Não, eu quero escutar: Felipe, homem de grande fé. E ver essa fé sendo exercida, você vendo a sua fé sendo exercida, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida, mas comecem a acontecer também através da sua vida, para que pessoas também sejam tocadas, para que pessoas sejam alcançadas, através daquilo que tem dentro de você, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, amém? Nós não podemos, irmãos, nós não podemos deixar que o medo paralise o poder de Deus que está dentro de nós, amém? Mateus no capítulo 8, no versículo 23, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto, Jesus dormia. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero concluir com esse texto, porque é o seguinte: diante da aparente morte, porque os discípulos estavam com medo de morrer naquela tempestade, a Bíblia fala que Jesus repreende de novo eles, homens de pequena fé. Mas Jesus, ele fez algo aqui, ele repreendeu a tempestade. Ele repreendeu a tempestade. O que está acontecendo? Qual é a área, qual é a situação da sua vida que você tem paralisado? E hoje Deus, na verdade, está te dizendo que você não tem que paralisar. Você tem que resistir com Cristo e repreender, na autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade que você tem em Cristo Jesus,
como a declaração que o pastor fez aqui a gente repetir. Meus irmãos, existem coisas que Jesus já conquistou. Na verdade, todas as coisas Ele já conquistou na cruz do Calvário. Nós só temos que exercer essa autoridade. E exercer essa autoridade pela fé, você tem que declarar e você tem que falar, porque o espírito da fé, eu creio e por isso eu falo. Você repreender as situações na autoridade do nome de Jesus que estão se levantando contra você. Repreender a doença, repreender esse levante do diabo na sua casa, na sua família, repreender o roubo do diabo nas finanças, repreender, e essa tempestade ela vai paralisar. É você não se afrontar perante do medo, não se afrontar por conta do medo, mas se levantar, porque Deus está te dizendo para você nessa noite: não temas, não temas. E eu queria te convidar a ficar de pé, e você realmente falar para essas situações, falar com ânimo, tendo bom ânimo realmente, diante das situações, diante da tempestade, diante daquilo que aparentemente pode estar fazendo o seu barco afundar. Você falar, seja paralisado isso na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei qual é o vento, ou o que pode representar esse vento na sua vida. Eu não sei quais são essas águas que estão agitadas, e o que pode representar essas águas agitadas. O que eu sei é o que o Deus Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que habita em você através do Espírito Santo, te fortalece e te levanta por dentro para te fazer persistir, te fazer avançar diante das dificuldades, irmãos. Então, enquanto nós iremos cantar e adorar ao Senhor, eu queria que você colocasse mesmo diante do Senhor essa situação, que você colocasse diante daquele que é o nosso Deus, e falando assim: Deus, se você não está sentindo força realmente de fazer essa repreensão no nome de Jesus, nós vamos fazer em conjunto. Se você não está sentindo força de batalhar isso, nós faremos isso em conjunto. Mas, irmão, se você entendeu que você deve se posicionar e não dar lugar por medo, essa noite você vai abrir a sua boca e você vai falar contra essa tempestade. Você vai abrir a sua boca e você vai falar contra essa situação, e toda a tempestade vai ser paralisada. Todo vento contrário, toda a água que está batendo contra o seu barco vai ser paralisado hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece agora a orar aí no seu lugar, comece a falar com Deus. Se você ora em outras línguas, comece a falar em outras línguas. Vamos deixar o Espírito de Deus guiar este momento. Vamos deixar realmente as águas espirituais serem agitadas no nosso meio.